convertido. Uhum. Bom dia, Caio. Bom dia. Eu gosto de acompanhar seu canal. Eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Tá. Eu sou judeu de família. Certo. Embora tenha vivido muitos anos no meu judaísmo tradicional, um certo ponto da minha vida passei a confiar em Yeshua, que é Jesus, né? É. Porém, eu continuo com os meus costumes judaicos diários, compreendo, não obstante, que Yeshua é o Mashiach, É o Messias. é o Messias, e que é pela graça de Deus que nos aproximamos dele. Pelo tanto que você fala mal de judaísmo e da Torá, questiono a você se eu estou errado em viver Não, como vivo na Eu sua não opinião. falo mal do judaísmo nem da Torá. O judaísmo para mim é só um fenômeno humano. E a Torá, tem coisas da Torá que continuam e tem coisas da Torá que morreram na cruz de Cristo. Quem diz isso é o escritor de Hebreus, no Novo Testamento. Jesus não é o Messias dele? É, Então diz para ele ler o que... Eu não disse você não, eu digo. isso, fala para o cara. Eu digo. Jesus é o teu Messias? Olha só, lê o que o escritor da carta aos Hebreus escreveu para a gente como você, judeus que diziam que Jesus era o Messias e que num tempo passado tinham deixado o judaísmo e tinham se tornado totalmente livres do judaísmo. Eu não estou falando da sua judaidade, da sua qualidade judaica, cultural, familiar, estou falando do judaísmo, do sistematismo da religião judaica, da doutrinação judaica, das configurações judaicas, dos cerimonialismos judaicos, disso aí. Isso é o judaísmo. O judaísmo é igual ao evangelicalismo, é um bostismo humano sistemático. Só isso. E a Torá tem coisas dela que o escritor de Hebreus diz que permanecem, tem coisas que foram anuladas, caíram em caducidade. Ou leia Romanos, Jesus não é o seu Messias. Você lê o capítulo 16 de Romanos, você vai ver que aqueles para os quais Paulo mandou aquela carta, metade deles eram gentios, como eu, a outra metade eram judeus, como você, de berço. E veja o que ele diz a judeus e a gentios. Leia Romanos, leia Hebreus. Chegue você mesmo às suas conclusões, leia Gálatas. Jesus não é o seu Messias? Leia Gálatas. É um judeu como você, da descendência de Benjamim, Paulo, enfrentando outro judeu, Pedro, da Galileia. Um tinha entendido a graça de Deus ao extremo da compreensão, Paulo. O outro entendia gradativa e parcialmente, Pedro. Veja o que Paulo diz a Pedro. Está em Gálatas, começa no capítulo 2. Tudo que você tem no capítulo 2 é a fala de Paulo a Pedro e Barnabé. Leia Atos dos Apóstolos. Veja como Paulo tratou. Veja quando ele vai ao templo em Jerusalém, um dia ele aceita um voto, não porque o coração dele sentisse falta do voto, mas porque o coração dos crentes de Jerusalém ouvi-lo-iam melhor se o vissem como um judeu identificado com a cultura local. Por isso ele toma aquele voto, porque ele quer a capacidade e a autoridade de poder compartilhar livremente o evangelho entre os seus contemporâneos. Mas não era porque essa fosse uma convicção dele, ele não vivia fazendo isso onde quer que fosse, ele não viveu de voto em voto. Aquilo é um tópico, não é um cerimonialismo adotado. Ele anda livre, ele já compreendeu que em Cristo o templo acabou. A Torá só tem validade naquilo em que Jesus a reconfirmou e a encarnou. O que ele não confirmou e não encarnou caiu em obsolescência. Leia Colossenses 2. Jesus não é o seu Messias? Leia Colossenses 2. Você vai ver o que está dito lá. É outra vez Paulo, judeu de Tarso, falando com você. Vá lá e veja, conclua. Então, querido, não sou eu que falo a respeito de nada, eu estou repetindo Paulo, estou repetindo o escritor de Hebreus, estou repetindo Jesus, estou repetindo o Evangelho. Então, por favor, apenas leia o Novo Testamento, porque me dá a impressão, como eu vejo na maioria das vezes, que quase todo judeu que se converte num ambiente gentílico, especialmente, como é o nosso,
acaba se convertendo por ter ouvido uma sequência de demonstrações proféticas de que Jesus foi o Messias rejeitado. De modo que se fica sempre muito mais preso às provas do Velho Testamento que corroboram o fato de que Jesus é o Messias rejeitado, do que ao ensino e ao aprendizado do Novo Testamento. É por isso que surgem tantos judeus messiânicos que não sabem se são exatamente discípulos de Jesus ou se são um híbrido entre o discipulado de Jesus e a absorção da cultura judaica como algo que passa a ter que fazer parte da continuidade histórica do comportamento de Jesus, mesmo que ele more no Brasil. Se você morasse em Jerusalém ou em Israel, a gente poderia até entender, mas você mora no Brasil. E no meio do Brasil você quer viver como um judeu. Até do ponto de vista do que o Evangelho ensina sobre aculturação e localização da prática da fé, já é uma coisa anômala. Tentar trazer esse tipo de encarnação para um ambiente absolutamente diferente, onde isso não tem nenhum significado, tanto quanto não teria em Jerusalém, se o Evangelho mesmo de Jesus já tivesse crescido em você. Você ouviria Jesus dizer: menino, nem aqui, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum, nada disso tem importância. Deus é Espírito. Se você mesmo é um convertido, se Jesus é o Messias, se eu sou o seu Messias, você entendeu que importa agora que os adoradores adorem em espírito e em verdade. E que o Evangelho não é um híbrido. O fim da lei é Cristo, o fim da Torá, como via e meio de salvação, é a cruz, acabou. Jesus cumpriu, está consumado, para que todo aquele que crê viva reconciliado. Essa é a mensagem. Jesus não é o seu Messias, filho, pois esse é o Evangelho. Vamos lá. Ele faz 3 perguntas. Fala assim: eu teria que deixar de ser quem eu sou para agradar a Deus? Deus aceita todas as culturas com seus costumes e particularidades, menos a judaica? Não está deixando nenhuma. Ele teria que deixar qualquer cultura, onde qualquer cultura ensine aquilo que o Evangelho não ensina. Aí você não deixa a cultura, você deixa a parte da cultura. Porque não é bom largar uma cultura na qual a gente nasceu, a menos que a cultura inteira não preste. E não existe nenhum lugar da Terra onde uma cultura inteira não preste. Não existe. Em toda a cultura tem coisas boas e coisas ruins. Tem umas que tem coisas muito boas e coisas nem tão ruins assim, mas ainda ruins. Tem outras que tem mais coisas ruins do que coisas boas. Mas toda a cultura tem coisas boas e coisas ruins. E não é bom para um ser humano se divorciar da cultura na qual ele nasceu completamente. É bom que cada um conserve da sua cultura e do seu berço o que é conservável. E deixe da sua cultura e do seu berço o que já não é conservável, o que virou anômalo. No caso, a cultura dele é uma cultura que se mistura com o ensino da Bíblia e com as questões do Novo Testamento também. Então, nesse caso, que se cumpra o que Jesus ensinou aos seus discípulos, o que Paulo ensinou, por exemplo, a Pedro. O que Pedro pensava que tinha compreendido e não tinha compreendido. Essa é a tristeza. Porque Pedro chegava na igreja de Jerusalém e se apresentava como o apóstolo dos gentios, como o cara liberto. E você vê como Pedro está toda hora caindo nesse negócio. Ele nunca está completamente liberto. O cara que escandaliza Pedro é Paulo, que é quem escandaliza a igreja de Jerusalém. E que sabia mais teologia judaica do que eles todos, tinha mais cultura judaica, tinha mais pedigree judaico, tinha mais tudo, mais aculturação judaica do que a soma deles. E é o cara que estava mais livre do judaísmo. É Paulo. Agora, ele conservou da cultura, porque da cultura podia ser útil onde fosse útil a ele usar a cultura ou viver a cultura. Aonde aquela parte e dimensão da cultura dele atrapalhava a vida dele, a comunicação com o Evangelho, ele sabia diferenciar o odre do vinho. A cultura é o odre, é o container, o vinho é o conteúdo. A cultura é o copo. A água é o conteúdo. A água é o Evangelho, a cultura são os invólucros. Então não, tua pergunta é feita por um indivíduo que não entendeu ainda o que Paulo diz. Eu me faço de tudo para com todos para ver se eu salvo algum. Agora, quem se faz de tudo para com todos não acha que seja importante
o dado cultural. É tão desimportante que ele lida com essa meninice, que para os outros é importante, mas para alguém que já está em Cristo, ganhou uma desimportância tão grande. Porque a gente tem que aprender a ver apenas como uma cultura, e não como um valor agregado ao Evangelho, ou nem tampouco ao Evangelho da minha alma, de modo que, se eu não viver aquilo tudo por inteiro, um pedaço de mim está faltando. Aí eu questiono profundamente se o indivíduo conheceu a plenitude do Evangelho, porque uma coisa que o Evangelho faz quando ele entra na gente, ele liberta a gente, inclusive, para ter o privilégio de selecionar, de definir, de escolher, de compreender o que na minha cultura é sadio e o que na minha cultura não é. Por exemplo, o Evangelho me fez abandonar um monte de coisas da cultura brasileira, e me faz todo dia. Porque a cultura brasileira tem coisas bonitas e legais e tem coisas horrorosas. O Brasil é um país de cultura horrível no que diz respeito à produção de caráter. É uma cultura que aplaude a sacanagem, o cinismo, a putaria, a macunaimice, o jeito, a malandragem, a calhordice elegante. Tem um valor subjacente na nossa cultura. Uhum. A malandragem, o golpe de palavras, o dizer ambíguo, o fazer ambíguo, o procrastinar, está muito presente dentro da nossa cultura. Eu tive que ir enxergando o quão brasileiramente pervertido eu era e sou, e dia a dia eu vou deixando, largando coisas e dizendo, não, isso faz parte dessa cultura sem vergonha. Seja ela brasileira, judaica ou de quem quer que seja. Independente de religião. De nada, isso aí só é importante para ele, para mim nunca foi. Eu estou levando grupos a Israel desde antes dele nascer. E tem amigos judeus lá para todo lado. Provavelmente eu tenha mais amigos judeus na minha vida de brasileiro do que ele tem na vida dele de judeu. E daí? Eu faço pouco das coisas que eles mesmos enxergam e a gente ri, tanto entre brasileiros quanto entre judeus. Não há acepção de pessoas. Não há judeu nem grego. Nem para condenação, nem para salvação, nem para nada. Só tem ser humano. Então para de atribuir-se essa importância toda. Você está no Brasil, o nome dele aqui é Jesus, tá? Você está no Brasil, em português, o nome dele é Messias. Você está em Jesus, no Brasil, aqui a gente chama Deus de Deus, não é de Yahvé. Já começa por aí. Ou então muda para outro lugar. Porque do contrário, você que está fazendo um culto a uma cultura, ao invés de lidar com naturalidade, ver o ambiente onde você está no Brasil, seja como um brasileiro. Não é o que Paulo ensina em 1 Coríntios? Ou você não chegou lá ainda na leitura? Vamos lá. Enfim, ele perguntou, né? Então, aquele amigo seu lá é judeu, Caio? Que nós fomos na casa dele? Todos. Aquele cara que a gente foi lá na... Hugo. É, Urevite. Família toda. Eu vi os filhos nascerem, amigos judeus para todo lado. Agora, os meus amigos judeus não são cultuadores do judaísmo. Nenhum cultuador do judaísmo se sente bem comigo, como amigo. Porque eu sou livre demais para um cara preso demais. O meu amigo Hugo, por exemplo, ele é um judeu, mas ele não é um cultuador do judaísmo. É um sujeito totalmente livre para aplaudir o que é bom e dizer não para o que é ruim. E pronto. Ele não é um judeu pentecostal? Não é fanático. Não, como os meus amigos palestinos também não são. Eu não consigo ter amigo fanático, né? E nenhum fanático consegue ter prazer na minha companhia. É porque é ruim, né? Não, porque mesmo que eu não diga nada, ele sabe que eu não estou com ele na loucura. É, não dá liga. Não dá nenhuma liga. Não dá liga. Uhum. Vem me ver TV. O canal é você.